Durante os anos recentes, a gente tem visto a presença da Brookfield como contínuo investidor aqui no Brasil e achamos que seria muito interessante ouvir a perspectiva deles e, enfim, conhecer mais por que eles são tão animados com o Brasil. Espero que a animação deles contagie. E representando a Brookfield está o Luiz Ildefonso Simões Lopes, que é o Senior Managing Partner da Brookfield aqui no Brasil. O Luiz, Senior Managing Partner e Head das Operações da América Latina e CEO da Brookfield Brasil. Ele ingressou na Brookfield em 93 como vice-presidente responsável pelo mercado de capitais do Banco Brascan. Foi vice-presidente e, posteriormente, CEO do Banco Brascan. Desde outubro de 2007, assumiu a posição de Senior Managing Partner da Brookfield Asset Management, responsável pelas operações do Brasil e CEO da Brookfield Brasil. Antes de ingressar na Brookfield, foi diretor superintendente e membro do Conselho de Administração da Magliano, corretora, e foi também diretor da Fiat Leasing e do Banco Fiat. É formado em Administração de Empresas pela Faculdade Moraes Júnior, com especialização em mercado de capitais pela Fundação Getúlio Vargas. É conselheiro da Arteris, vice-presidente do Conselho da Orquestra Sinfônica Brasileira, OSB, e membro do Conselho da Câmara de Comércio Brasil-Canadá. É membro do International Advisory Board da Fundação Dom Cabral, um centro de educação executiva, e também do Conselho de Curadores da Fundação Getúlio Vargas. Então, eu convido ao palco e peço uma salva de aplausos ao Luiz Lopes. Bom dia a todos. Queria começar agradecendo a oportunidade oferecida pelo CS, pelo querido Zé. E eu trouxe uma pequena apresentação, que tem alguns slides, explica um pouco do que a gente faz, mas eu acho que a parte talvez mais interessante não é essa apresentação, vai ser a parte dos debates. Eu não sei se a versão de apresentação final é a apresentação definitiva ou uma que tinha uns erros, mas, de qualquer maneira, os números, eu posso dar os números corretos. Bom, a companhia é uma companhia global. Hoje, nós estamos presentes em mais de 30 países. Nós vamos voltar um pouquinho nessa história, mas hoje somos uma asset com foco em ativos reais. A gente tem alguma coisa, vamos dizer, que não é exatamente, pode ser caracterizada como ativos reais, mas, no mínimo, eu diria que nós somos investidores que gostamos de ativos tangíveis. Balanços com ativos intangíveis não é o tipo de negócio que nos agrada. Acho que, de um modo geral, embora tenha muita gente moça na companhia, nós somos bastante conservadores e não é todo mundo, não é tão velho quanto eu. Eu sou o segundo mais velho da empresa. Então, você vê como é que a média, eu atrapalho a média, mas a média de idade é relativamente baixa dentro da companhia. Hoje nós temos 250 bilhões de dólares de ativos sob gestão. Como vocês podem ver aí nesse slide, a América do Norte ainda é a parcela mais importante, é quase 70% desse volume. E aí, especialmente Estados Unidos, o Canadá hoje, nós somos uma empresa de origem canadense, mas o Canadá hoje tem um volume de ativos menor do que o Brasil. Não tanto por redução no Canadá, mas a verdade é que os outros mercados foram crescendo, a companhia foi investindo em novos mercados e o Canadá foi ficando para trás por força, principalmente, dos preços praticados no mercado canadense, que não oferecem tanto retorno quanto a gente precisa. Acho que destaque, além da América do Sul, onde nós temos crescido muito os nossos investimentos nos últimos tempos,
o destaque é a Índia, que também é um concorrente importante assim, na destinação de recursos para o Brasil ou para a América do Sul. Dos 250 bilhões de dólares, a área de real estate é a que mais representa, são praticamente 60%, e é um negócio de properties, basicamente ser proprietário de imóveis comerciais, principalmente. Nós temos mais ou menos 250 grandes prédios comerciais no mundo. São mais ou menos 20 milhões de metros quadrados sob aluguel. Temos investimentos relevantes em shopping centers, armazéns industriais, hotéis. E temos um outro negócio, mas que não fica dentro da área de properties, que é um negócio de desenvolvimento imobiliário, que é um negócio de incorporação, que aqui no Brasil é a nossa, vamos dizer, parte mais visível, porque tem placa na rua e tal, que é um negócio de incorporação, mas que não é um negócio que é fora dessa área de properties, porque essa área de properties constrói ou já compra construído para manter, não para vender. Adicionalmente, nós temos ainda mais ou menos 40 mil unidades residenciais, quer dizer, apartamentos para alugar, principalmente isso nos Estados Unidos. Do ponto de vista de região, essa atividade está presente fortemente nos Estados Unidos, mas também no Canadá, no Brasil, na Índia, na China, na Inglaterra, tem um pouco de algumas coisas na Europa continental, principalmente na Alemanha. Acho que uma coisa importante desse nosso modelo, né, é que esse modelo gera mais ou menos 2 bilhões de dólares de FIIs anuais na nossa estrutura de fundos, que a gente vai ver em breve, e onde a gente busca alguma coisa entre 12% e 15% ao ano em dólares americanos. Aqui está um exemplo de algumas fotografias de alguns exemplos de ativos importantes para nós, começando pelo Brookfield Place, à esquerda superior, em Nova York. Outro ativo que a gente é muito proud é esse do centro, que é um terminal, esse é o maior terminal de carvão do mundo, é na Austrália. Depois, em cima, essa imagem estranha dessa água no topo de um morro. Esse é um negócio que não existe no Brasil, mas é super interessante. São conhecidos como pump storage. Basicamente, são um negócio de renovável, hidráulico, e que funciona só em horário de pico. Então, nos horários de pico, onde o preço da energia está alto, essa água que está nesse reservatório de cima, ela desce e roda turbinas e é descarregada num outro reservatório embaixo. Nos momentos em que o custo de energia está barato durante o dia, ele bombeia a água de volta para cima. Então, é uma arbitragem física com água, né? É um negócio super interessante e, do ponto de vista ambiental, extremamente friendly, né? Porque você, na verdade, você não represa rio, você, na verdade, faz 2 lagos com diferenças de nível. O Canary Wharf, em Londres, é um outro ativo para nós, é um flagship. Depois, no centro, esse é um negócio, essa foto é uma foto bonita na França, esse é um negócio de torres de televisão e de celulares. Esse é um negócio que a gente começou na Europa, hoje nós temos um investimento grande nesse negócio também na Índia. E à direita ali são a parte de eólicas, onde nós temos eólicas no Canadá, nos Estados Unidos, no Brasil, Portugal, Escócia, Irlanda. É um negócio bastante grande, o nosso negócio de energia renovável. Esse quadro aqui mostra mais aí como é que nós somos organizados. Quer dizer, o primeiro quadrinho lá de cima, que é a Brookfield Asset Management, é uma empresa listada. Eu acho que é uma diferença assim, do modelo em geral para o modelo de gestores de assets, né?
Nós somos uma empresa listada, um market cap aí da ordem de 33 bilhões de dólares, o que nos permite investir junto com os nossos investidores, nossos clientes, em todos os nossos negócios. Então, basicamente, 85% dos ativos dessa companhia de cima são cotas dessa segunda linha de caixinhas azul escuro, que são fundos listados, todos eles, no mínimo, na Bolsa de Nova York, em alguns deles também em Toronto. Então, o primeiro, à esquerda, é a atividade de properties. Isso é um fundo, ele é externally managed, mas é um modelo muito comum nos Estados Unidos, que é o modelo do Evergreen. É um negócio que permite, portanto, você emitir mais cotas. Ele, ao mesmo tempo, ele é closed-end, mas ele permite a emissão de mais cotas quando você tem mais oportunidades de negócio. E ele é o veículo que faz investimentos nessa terceira linha de baixo, que são fundos privados, como se fossem fundos de private equity, que não necessariamente estão fazendo equity, por exemplo, estão fazendo, em alguns casos, via REITs, estão fazendo investimentos em imóveis. E aí, basicamente, para entender é o seguinte, a empresa de cima é uma empresa, é basicamente uma ação de growth. O nosso dividend yield é muito baixo, coisa de 1,5%. Quando você vai para o segundo andar é o contrário. Esse negócio nasceu, basicamente, eu brinco com... veio atender os herdeiros do 401k, os viúvos de 401k, porque a falta de yield no mercados americanos criou uma busca enorme de alternativas, e esses, vamos dizer, 4 fundos, eles produzem yields relevantes, da ordem de 5%, 6% ao ano, que são distribuídos. Então, ele tem um dividend yield elevado para o mercado de hoje. Eles crescem, mas eles são os veículos que investem em fundos privados junto com outros investidores, então permitem também, não só pessoas físicas participarem desses investimentos, mas aqueles investidores institucionais menores, fundos de pensão pequenos, gente que não tem a capacidade de investir num fundo privado e ficar com o seu recurso lá por 10 anos ou mais. Ele tem essa possibilidade de investir nesses instrumentos, que eles têm liquidez diária nas bolsas. Então, esse é o nosso modelo de organização. O segundo ali, que é o Renewable Partners, é aquele que investe só em energia renovável. E aí vai da hidráulica à eólica, estamos começando na parte de solar, temos um negócio pequeno, geotérmico. No Brasil, temos um negócio de biomassa, basicamente bagaço de cana. Essa é uma operação extremamente interessante aqui na América do Sul. Nós temos, além do Brasil, nós estamos presentes também na Colômbia, temos um investimento grande na Colômbia em geração de energia, depois Estados Unidos e Canadá. Na Europa temos muito pouco em termos de hidráulica, por razões óbvias. A parte de hidráulica não é o forte na Europa, mas temos crescido bastante lá na parte de eólicas. O do meio, que é o Infrastructure Partners, como o nome já diz, está voltado para a infraestrutura. Aí o que se destaca mais é a parte de transportes. Em transportes, nós temos desde ferrovias na Austrália, portos na Austrália, rodovias pedagiadas no Brasil, no Chile. Temos transporte de líquidos, porque temos dutos nos Estados Unidos. Esse é um segmento extremamente importante da área de infraestrutura, esse segmento de transporte. Como eu já falei antes, também temos torres de telefonia e televisão. Temos uns negócios muito comuns na América do Norte e na Europa, que são distritos de energia. Basicamente, são unidades centrais que produzem água gelada para rodar ar-condicionado ou vapor para aquecimento e que serve grupos de prédios em áreas no centro da cidade. Esse é um negócio extremamente interessante.
tem grandes ganhos do ponto de vista ambiental, em função da escala, você consegue, na verdade, gerar aquela energia toda necessária, seja para a água gelada, seja para o vapor, de forma muito mais eficiente do que se for isolado por prédio. Um negócio bastante interessante, está presente principalmente no Canadá e nos Estados Unidos. O último azul escuro ali é a BBU, essa é uma unidade de private equity. Basicamente, a gente tem investimentos no setor industrial, setor de serviços. Esse é um negócio com, vamos dizer, uma característica um pouquinho diferente, embora tenha o mesmo DNA. Vocês viram que as outras três atividades elas têm fluxos de caixa extremamente previsíveis, porque são negócios extremamente contratados, né? Sejam aluguéis, sejam... eu esqueci das linhas de transmissão, por exemplo, é um segmento onde você tem, em geral, contratos de prazo mais longo, é um negócio grande que nós temos linhas de transmissão, principalmente Canadá, Estados Unidos, Chile, Brasil também, Austrália. E esses são negócios contratados há muito tempo. Esse segmento da BBU ela tem menos coisas contratadas, mas ainda assim, sempre com aquela atenção em balanços com ativos tangíveis. Do ponto de vista de retornos, na média, nós temos tido aí um cash yield em torno de 6% e retornos aí entre 12% e 15% nesses ativos. Aqui também, só para ter uma ideia geral, né, quer dizer, como é que está dividido, então? Naquelas caixinhas azuis escuras que eu mostrei anteriormente, que eram os fundos listados, nós temos mais ou menos 51 bilhões de dólares gerando FIIs. Nos fundos privados, abaixo deles, nós temos mais uns 48 bilhões de dólares e mais 12 em produtos que são mais ou menos fundos mútuos, principalmente na área de infraestrutura e real estate, onde nós temos fundos dedicados. Aproveitando aqui para fazer um comercial, embora o Zé vai me permitir, o nosso veículo de infraestrutura, listado em Nova York, tem o ticker BIP. Nos últimos 5 anos, o retorno para quem investiu nessa ação foi 22% ao ano. Compounded é um tremendo número, especialmente quando você está falando em infraestrutura. O de energia renovável rendeu 10% ao ano, compounded, 5 anos, e o de propriedades de real estate, 14% ao ano. Temos volumes significativos ainda de munição, mais ou menos 25 bilhões de dólares no momento disponíveis para novos investimentos, sendo 7 bilhões no nível lá da primeira empresa, da BAN, e mais 18 na área de fundos. Então, já adiantando um pouquinho aqui, quer dizer, disposição para investimento, temos e mantemos. Essa aí é outro comercial mostrando um pouco aí do reconhecimento em termos de prêmios que a gente recebeu ao longo do tempo. Voltando agora para o Brasil, para quem não conhece a história da companhia, a companhia nasceu no Brasil. Nós somos uma companhia canadense nascida no Brasil. Em 1899, com uma concessão para explorar o bonde em São Paulo. Essa é a nossa origem, a companhia nasceu como um nome de São Paulo Traction. Acidentalmente virou canadense, porque os empreendedores, embora um fosse canadense e o outro era escocês, eles achavam que eles iam conseguir levantar todo o dinheiro para fazer esse investimento aqui em São Paulo com os fazendeiros de café. E não tiveram esse sucesso, só conseguiram mais ou menos 30% do dinheiro que eles precisavam. Como o Canadá atravessava uma fase de grande abundância de capital, foram para o Canadá, saíram vendendo de porta em porta ações e bonds, conseguiram dinheiro, voltaram, e, portanto, por quase 50 anos, que essa primeira fase, que a gente dividiu aí até 1969, a companhia foi crescendo como uma grande utility. Começou como bonde, em seguida foi para energia elétrica, geração, transmissão, distribuição, posteriormente telefonia, posteriormente gás no Rio de Janeiro, até água no Rio de Janeiro,
Então, era uma grande utility, era a maior utility da América Latina, e o nome foi evoluindo, era de São Paulo Traction, depois virou São Paulo Traction and Light and Power, depois um dia virou Light, e aí era Light São Paulo, Light Rio. Mas essa é a origem, a companhia é a mesma. Isso vai até 1976, quando a gente vende a Light para a Eletrobras, durante o governo Geisel, que é o último investimento que a gente tinha na área de utilities. E aí é uma segunda vida da companhia, que a gente divide mais ou menos, são mais os próximos 30 anos, onde a gente foi um grande investidor diversificado. Esse momento é o momento que, no Canadá, com esse dinheiro todo que tinha ido, que durante muitos anos não tinha nada no Canadá, era só Brasil, cria-se uma companhia no Canadá com o nome Brascan, a turma nunca foi muito criativa, então era Brasil-Canadá, para receber esse recurso que vinha do Brasil e investir lá no Canadá. A parte que ficou no Brasil, estão aí alguns exemplos de investimentos, setores mais variados, uma concentração grande na parte de alimentos, e principalmente aí com Swift, Gomes da Costa, Peixe, que eram marcas Skol, eram marcas famosas à sua época. Essa carteira de investimento evoluiu muito. Tinha momentos em que a companhia se protegeu com investimentos basicamente protegidos ou por dolarização ou que tinham proteção para a inflação. Outros momentos, o contrário, se voltou mais para a área de consumo. E de 2000, mais ou menos, para cá, hoje ela tem uma configuração de ativos mais, vamos dizer, alinhada agora com esse novo modelo de divisão nos setores de energia renovável, infraestrutura, propriedades. Tem aquela parte de private equity, e no Brasil nós temos um negócio que não é comum nos outros, não temos em outros países, que é um negócio de recursos sustentáveis, que são basicamente agricultura e florestal. Nesse mapa tem uma ideia de nossa presença. Você vê que lá no Nordeste a gente tem uma presença pequena, só uma eólica, são 4 eólicas que nós temos no Rio Grande do Norte, mas uma concentração no Sudeste e no Centro-Oeste. Energia renovável, temos mais ou menos 1,1 giga de capacidade. Nosso modelo é um modelo de pequenas unidades e sempre renovável, não fazemos térmica. As únicas térmicas que fazemos são aqui no Brasil, são com bagaço, por ser renovável. O nosso modelo é de, como eu disse, unidades pequenas, e essas unidades pequenas visam principalmente a possibilidade de você fazer contratos bilaterais, ou seja, vender energia diretamente e não precisar ter que ir via leilão. Isso permite contratos mais longos, permite estrutura melhores de funding no futuro para alavancagem do negócio. É um negócio bastante interessante e eu acho que essa é uma demonstração do que é possível. Eu me lembro quando a gente começou esse negócio nasceu ainda dentro do Banco Brascan em 2001, e a grande discussão era essa: mas será que é possível construir coisas no Brasil no prazo e no orçamento esperado? Eu posso responder que aí é o teste de pode. É possível, nós temos feito, e começamos com 2 usinas sendo construídas lá em 2001. Sofremos muito, deu um monte de coisa, deu um monte de problema, deu uma opção de coisas erradas, aprendemos a fazer, hoje tem 49. Então, são 15 anos de atividade, diria, frenética dessa unidade, mas com absoluto controle de custos e prazos. Na área de propriedades, hoje nós temos 330 mil metros quadrados de prédios comerciais, e aí vão desde aquelas torres ali ao lado do Santander, aqui em São Paulo, o prédio da Petrobras lá no Rio, da Rua do Senado, tem uma opção de coisas. Na parte de shopping centers, é uma outra unidade nossa. Temos, aí nessa fotografia, o Rio Sul, lá do Rio de Janeiro, na Praia de Botafogo. Aqui em São Paulo nós temos o Paulista, temos o Higienópolis, temos ainda o West Plaza, temos um
na Raposo, que é o Raposo. A nossa concentração é Rio-São Paulo, em termos de shopping centers. No negócio de private equity, o investimento original era um negócio tipo de incorporação imobiliária, que eu já tinha citado, um negócio que tem há muitos anos, andou atravessando períodos extremamente difíceis, ainda está começando a sair das dificuldades, o setor começando a recuperar, principalmente aqui em São Paulo, mas é um negócio importante que já entregou mais de 90 mil apartamentos ao longo da história. Outro investimento importante que nós temos é na área de rodovias, é um investimento em sociedade com os espanhóis da Abertis, que é artérias, são, me diz aí, 3.200 quilômetros de rodovia, e, obviamente, um setor que a gente acredita que tem muito ainda a crescer. Outro investimento importante é VLI. VLI é um carve-out de dentro da Vale, de ferrovias e terminais, terminais desde aqui de Santos até lá em cima no Maranhão, muito voltada ao transporte de grãos, um negócio extremamente interessante, também com oportunidades de crescimento enormes. Transmissão é um negócio que a gente já esteve no passado aqui no Brasil, vendeu, saiu dele quando os preços ficaram muito distorcidos, voltamos mais recentemente, temos participado dos leilões, já estamos aí em construção de mais ou menos 4.000 quilômetros de linhas. No segmento florestal, nós temos uma presença importante. Esse modelo é um negócio de se restringir à produção da floresta, o nosso negócio é produzir madeira e vender para os grandes produtores, idealmente, grandes consumidores, idealmente contratos de longo prazo. O maior contrato que nós temos aí foi um contrato de 28 anos, feito com a Fibria, onde a gente fornece por 28 anos madeira para eles em várias posições, desde o Espírito Santo até o Mato Grosso do Sul, São Paulo, Minas. É um negócio, e sul da Bahia, é um negócio extremamente estável. Madeira é aquele negócio que árvore é aquele negócio que quando o mercado fica ruim você não corta e ela continua crescendo, então o preço tem uma estabilidade muito grande, é um negócio importante para nós. Outro negócio diferente, que também só tem aqui no Brasil, é a agricultura. Alguém pode ver esse negócio um pouco como rural real estate ou um negócio de agricultura, mas nós produzimos, temos bastante gado, temos cana aqui em São Paulo e no Mato Grosso do Sul, e produzimos grãos, e aí vai soja, milho, sorgo, milheto, girassol, em Minas Gerais, São Paulo, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Tocantins e Maranhão. Esse é um negócio interessante que, obviamente, embora sujeito às questões de climatológicas, a gente tem tido um resultado muito interessante. Recentemente, tem duas transações que ainda não tivemos o closing, como comentado pelo presidente Pedro Parente, tem a NTS, que são 2.000 quilômetros de dutos, principalmente são gasodutos, cobrindo a região sudeste. Esse é um investimento importantíssimo para nós, é um equity de 5 bilhões de dólares, portanto, é um negócio extremamente importante para nós, e que acredito que também é uma abertura formidável para o país. Vocês sabem, a lei do gás não permite a operação integrada, então a Petrobras não teria como expandir o negócio de gás, como, ao mesmo tempo, em que ela seja produtora de gás e transportadora. Então, acho que nós estamos abrindo as portas aí para a criação de um mercado de transporte de gás no país. O outro negócio é o Odebrecht Ambiental, é uma aquisição que a gente está fazendo do Grupo Odebrecht, que é um negócio de água e saneamento, também extremamente importante. O volume de esgoto não tratado nesse país, ou não coletado, é uma coisa de louco. Sou carioca, muito proud do Rio de Janeiro, mas é incrível dizer que, e aqui o Zé também
A cidade do Rio de Janeiro trata 30% do esgoto, ou seja, 70% do esgoto do Rio de Janeiro não é tratado. Do outro lado da Bahia, tem a cidade de Niterói, que, em geral, todo carioca faz piada com Niterói. A principal é que a melhor coisa em Niterói é a vista do Rio. Trata 100%. A diferença é simples, né? A cidade do Rio de Janeiro é atendida pela SEDAI, que é a versão do Estado da Sabesp, e do outro lado da Bahia, em Niterói, é o setor privado. Coleta e trata 100% do esgoto. Então, a gente vê enormes oportunidades. Obrigado. Luiz, excelente apresentação. É impressionante a gente tomar contato com a dimensão da Brookfield e com a sua história. É interessante notar que ela começou aqui no Brasil. Isso eu acho que é o mais relevante. Como vocês estão em vários países hoje, eu acho que era interessante ter a perspectiva de vocês. Como é que vocês veem o ambiente de negócios, fazer negócio no Brasil versus Índia, Europa, Austrália? Porque esse é um tema que o governo está endereçando agora, de tentar melhorar o ambiente de negócios. Como é que a gente está relativamente às outras áreas onde vocês estão atuando? Eu acho que, do ponto de vista de facilidade de fazer negócio, eu acho que nós concorremos também com a Índia, onde também é extremamente difícil fazer negócio. Mas a Índia, a minha percepção era que era muito pior, ou não? A Índia era muito pior, né? A Índia está passando por uma revolução. Você está com o celular no bolso, que às vezes o celular não dá interferência, não? Bom, está no bolso, mas está no lado do avião. Mas disseram que o problema a Índia era está esse, passando uma mudança muito grande. Extremamente interessante. Espera aí que nós estamos com um problema aqui no som. Vamos arranjar um microfone. Obrigado. Mas a Índia está atravessando um período interessante com o governo pró-business, que tem feito enormes mudanças no país. Ainda é extremamente difícil, o país tem uma tradição enorme de burocracia, tem todas as dificuldades. A brincadeira interna é que a Índia é exatamente como a Europa. Quer dizer, é como se fosse a União Europeia, porque lá tem tudo. Lá tem a Alemanha, tem um Estado, como a Alemanha, tem língua própria, funciona muito bem, é desenvolvido, etc. Mas também tem outros não tanto desenvolvidos. Então, é bastante diverso, é bastante complicado, com todas aquelas questões de religiões e línguas, etc. Né? No Brasil, eu acho que esse é o maior desafio, dos muitos desafios que o presidente Temer tem, e vem, vamos dizer, agindo no sentido, e é incrível, e todos reconhecemos com que velocidade ele conseguiu, por exemplo, aprovar essa questão do orçamento, mas acho que um dos maiores desafios é exatamente como tornar a possibilidade de investimentos ou fazer negócios no país um pouco mais fácil. Eu não diria nem facílimo, sonhar que a gente vai virar igual a Austrália, não é possível, né? Tão cedo. Talvez nos próximos 100 anos a gente chegue lá. Mas é preciso melhorar. Já foi muito melhor. Já foi muito melhor? Há pouco tempo. Há relativamente pouco tempo. Vocês têm essa perspectiva histórica? Você acha que piorou muito? Não? Piorou demais. E eu acho que os últimos 15 anos é incrível. Eu não sou economista, mas sempre coloco essa questão aos que são. Será que uma das razões dessa dificuldade brasileira de crescer não é esse enorme emaranhado de regras e processos e aprovações e etc. que foram criados? Porque é uma gincana. É como gincana que havia antigamente. Acho que hoje não tem mais gincana, mas tinha. Agora você tem meia hora para trazer um sujeito louro, tal altura, tal peso, não sei o quê, pô. É tudo assim, entendeu? Agora tem uma estampilha, falta não sei o quê. Vou dar um exemplo. Nós construímos uma expansão num shopping center aqui em São Paulo, lá na Avenida Paulista.
respeitando integralmente a licença que nós tínhamos. Depois que ele ficou pronto, você precisa pedir o habite-se. Tem que tirar o habite-se na prefeitura. O habite-se saiu 3 anos depois, sem ter sido feita qualquer alteração no prédio. Ou seja, não é, olha, a escada aqui está errada, não era assim. 3 anos. São Paulo. Se você pensar o tamanho do Brasil, nível de outras prefeituras, é uma loucura, entendeu? Quer dizer, isso se tornou normal, tornou-se aceitável. Está demorando, está demorando. Então, acho que o grande desafio é esse, e se ao mesmo tempo, né, qual é a vantagem que nós temos em relação à Índia? Né? Nós estamos na Índia há uns 15 anos. A Brookfield está na Índia há 15 anos. Aqui está mais de 100. Então, a conhecer as dificuldades nossas, etc., o pessoal conhece, reconhece, mas a gente sempre tem sido capaz de, no longo prazo, de ganhar dinheiro, pagar os dividendos e, principalmente, a despeito da morosidade, o sistema legal funciona. E essa é a regra número 1. Para um país ser eleito para nossos investimentos, a primeira coisa é o rule of law. Se o sistema legal funciona, todos aqui sabem que o nosso não é ideal. Eu não sei nem se é verdade, mas ouvi o ministro Gilmar Mendes dizer que existem 100 milhões de ações na justiça no Brasil. Eu achei incrível, mas foi ele que disse. Então, estou citando ele aqui. 100 milhões. Se não forem 100, devem ser 50. Ou um número louco, porque a Justiça do Trabalho tem uma quantidade de ações maluca. Perfeito. Né? Eu vejo em algumas operações nossas, estou lá no board e tal, o CEO, o repórter, não, ano passado nós concluímos 5.000 ações trabalhistas. Ganhamos 4.800 delas, perdemos 200. Bom, mas então agora você está com o quê? Está com 0? Não, estou com outras 5.000. Algo errado, né? Então, esse é um exemplo. Mas, ao mesmo tempo, você julga que, apesar de toda... Quer dizer, o sistema judiciário nosso era a minha próxima pergunta, você já abordou, mas, ao mesmo tempo, você não é perfeito, mas... É muito demorado. Sei, mas dá o conforto suficiente para vocês operarem. Sim. A gente tem... Essa tem sido a nossa experiência ao longo de todos esses anos. De vez em quando você atravessa períodos de maluquices, etc., mas a médio e longo prazo funciona. E essa questão que acho que foi o presidente Malan que dizia, que o ministro Malan que dizia que no Brasil o passado é incerto. Como é que você, qual é, principalmente no judiciário, né, que volta e... Acho que faz parte desse processo todo que a gente precisaria, se mudasse, o país seria capaz de crescer muito mais, né? De fato, a quantidade de medidas novas, e todo mundo conhece essas coisas, né? Quer dizer, você compara... A gente compara aqui, por exemplo, não vou comparar com o Canadá, nem com os Estados Unidos, comparo com países... Com o Chile, onde vocês estão também. Nem o Chile, não dá. Com o Chile... Covardia? Não é covardia. Comparo com a França. Sei. A parte fiscal na França é extremamente complicada, e a França é burocrática. Nós temos, na média, aqui no Brasil, para pagar os impostos, não é para fazer planejamento fiscal, que aí é outra unidade, a gente faz, mas é outra unidade, mas somente para pagar. Nós temos 4 vezes mais gente em unidades semelhantes do que na França. No Chile tem 10. 10 vezes mais gente. O Chile é simplérrimo. O Chile é como o Canadá. E aqui você tem coisa de 10 a 15 novas instruções normativas ou resoluções da Receita Federal por dia útil. Quer dizer, só para você se manter atualizado já é um negócio de doido. Quer dizer, o que tem de outro lado? É o prêmio. Né? Tem essas dificuldades todas? Tem essas dificuldades todas, mas a gente tem conseguido ter retornos que compensam. E que no mundo não tem. Né? Pelo menos no mundo onde a gente se dispõe a operar. Nós não estamos na África. A África
A companhia tem 18 Senior Managing Partners. Nós todos, eu falei que eu sou o segundo mais velho, tem gente muito mais moça. Mas, claramente, a África vai ser um negócio para ser, talvez, para a próxima geração de Senior Managing Partners, não para aqueles. Sei. Mas, talvez, um dia a gente vá para lá. Mas o Brasil ainda se destaca exatamente pelas oportunidades, né? E as oportunidades que a gente está vendo agora na Índia também. Perfeito. Me conta, vocês estão investindo em vários setores regulados, né? Em rodovias, em PCHs, etc. Qual é a tua experiência com o regulador brasileiro? Como tem sido? Eu diria, no passado foi bom, quando foram criadas as agências, todas elas, desde CVM lá nos anos 70, até as agências criadas no governo Fernando Henrique. Depois houve uma politização dessas agências, houve um excesso de regulação, influência política. Eu diria que hoje está melhorando, mas ainda está bastante difícil. A quantidade faz parte da gincana, a quantidade de projetos que estão sob aprovação dentro das agências e que não são resolvidos, nem aprovados, nem negados, é uma loucura. Só na nossa companhia, eu te diria que a gente tem quase 10 bilhões. E tem coisa que fica 1 ano. Tem coisa com 18 meses. Sem expectativa de que, no curto prazo, tenha uma decisão. E esse eu acho que vou pegar aí o teu ponto só para... Esse é um dos meus maiores temores da consequência do negócio de Lava Jato. Acho que ninguém pode ser contra a Lava Jato, e por isso a gente tem que tomar muito cuidado quando fala desse assunto. Eu tenho um enorme receio, e veja assim, de um ponto de vista político, há uma radicalização enorme no país. É difícil conversar política hoje, mesmo entre amigos. Todo mundo há umas posições extremamente extremas, né? E as pessoas esquecem, inclusive, de um passado tenebroso que a gente teve durante quase 20 anos. E aí você começa num processo de que o meu receio é de que o processo leve a a um aumento dos chamados controles. Esse país já tem uma quantidade de controle alucinada. Você tem TCU, TCE, você tem AGU, você tem uma quantidade... Se fosse... Ou seja, que a Lava Jato trave o sistema, em última instância. Que ela empurre o país inteiro para uma demanda de mais controle. Da mesma maneira que eu vejo assim, a população em geral pede a prisão de qualquer um, mesmo que o sujeito não tenha sido julgado, ficou normal, embora eu não sou advogado, mas a lei não prevê isso, e todo mundo é preso sem ser julgado. Da mesma maneira que você tem um acirramento dessa ideia de que o controle do Estado é que resolve o problema da corrupção, quando, obviamente, não é. Se fosse, a Inglaterra não tem nem perto do que a gente tem, por exemplo, de organismos de controle. Ela tem um negócio lá meio parecido com a origem do TCU, mas, na verdade, é uma espécie de um auditor, ponto. Aqui você foi levando a um ponto, por exemplo, onde o TCU aprova, tem que aprovar previamente, ele é um auditor que aprova previamente, por exemplo, um edital de uma licitação. Essa não foi a forma que evitou, né, tudo que aconteceu de ruim, que a gente viu. Portanto, o meu receio é de que a gente tenha essas coisas, esse acirramento, essa coisa... Porque está todo mundo raivoso. Né? Todo mundo acha, não, mata, esfola e tal, não, prende. O cara não foi nem julgado. Mas uma pergunta sensível, e fique à vontade para responder, para não responder, se não quiser.
melhorou a corrupção? Acho que sim. E espero que vai melhorar muito mais. Certamente, pelo que a gente escuta, ela não acabou. Mas com certeza melhorou. Perfeito. Então, algum efeito positivo tem, né? O meu receio é mais no sentido de que essa ideia de que punir... Quer dizer, botar mais controle não vai resolver. A solução não é por aí. Não Esse é o teu ponto. Você tem que mudar os processos, você tem que mudar os sistemas. Perfeito. Né? Ouvir uma descrição, por exemplo, do que o Pedro Parente está fazendo na Petrobras, em termos de mudanças de processos, aí é isso. Perfeito. Luiz, com isso a gente encerra esse painel. Muito obrigado pela sua contribuição. Obrigado a vocês. Uma salva de palmas. Foi ótimo.